Boa tarde. Boa tarde. Fórum. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Olá. Pessoal, eu peço para que todos os presentes, tá, coloquem nome e a entidade que está representando. Esse é titular e suplente aqui no chat para a Secretaria-Geral avaliar o quórum, tá? Muito bem. João, quando nós tivermos quórum suficiente, tu me avisa? Rafael, boa tarde. Sim. Boa tarde, Guilherme. Foi encaminhado já senha e login para votação? Como nós teremos apenas uma votação, a gente fará votação nominal por chamada individual de entidade por entidade. Tá? Beleza. Não faremos a utilização desse sistema. Ok, obrigado. João, temos quórum? Só me dá o sinal, se tiver. Tá, maravilha. Então, dando boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras, né? Declaro aberto a nossa reunião do Conselho da Cidade, reunião extraordinária número 72, com a pauta de votação do parecer de aprovação ou reprovação da proposta de PLC que regulamenta a outorga onerosa do direito de construir. Tá? Vou iniciar dando as orientações de como se dará a votação e depois abrirei questões de ordem limitadas à forma de votar e não as questões qualitativas do projeto, que a deliberação foi feita na segunda-feira, tá? Após a deliberação, aí sim eu vou abrir a palavra a todos os conselheiros que queiram se manifestar de maneira geral. Tá? Então, como se dará a votação, gente? A lei do plano diretor, a lei 739, estabelece que o instrumento de outorga onerosa de direito de construir precisa de anuência do Conselho da Cidade. Então, nesse processo, nós votaremos um parecer de aprovação ou não, né, da minuta do projeto de lei, como diz a lei do plano diretor. Nós, então, faremos uma votação aprovando ou reprovando a minuta apresentada, tá? Nós não entraremos no mérito de artigos, não faremos nenhum tipo de votação artigo por artigo. A gente vai se limitar ao que estabelece a lei, que é a votação de aprovação ou reprovação da proposta apresentada. Todas as considerações que forem feitas pelos senhores
conselheiros, né, serão anexadas à proposta, caso ela seja aprovada, e encaminhadas à Câmara de Vereadores, para que os senhores e senhoras vereadores possam, né, utilizar como base para eventuais emendas apresentadas no âmbito do Poder Legislativo. Mas hoje aqui, então, nós vamos nos limitar a aprovar ou não a minuta na sua integridade. Então, de pronto, tá? Se vier algum questionamento, se alguém tinha o desejo de fazer algum questionamento da forma de votação, se nós iríamos votar artigo por artigo, se nós iríamos votar alguma consideração, não será votado, tá? De pronto, já estou dizendo que não será votado. Tá certo? Então, eu vou abrir para questões de ordens limitadas a processo de votação e, em seguida, a gente já inicia o processo de votação. Ok? Então, para iniciar aqui as questões de ordem, eu passo a palavra à Rode. Olá, boa tarde. Então, eu tenho a questão de que, quando foi aberto o prazo para que a gente se manifestasse sobre o projeto de lei, nós fizemos um voto de vista, a prefeitura avaliou, voltou, apresentou uma nova minuta e abriu um novo voto de vista, e está mudando o procedimento, ou seja, as regras do jogo estão sendo alteradas no meio do jogo. Então, o procedimento que nós tínhamos de debate, que era a ampla defesa e contraditório, que era assegurada no primeiro momento, nesse segundo momento não está assegurada. Ela está sendo dita assim, ou aprova ou rejeita, né? E, obviamente, muitos de nós temos questões que queremos fazer ajustes e questões que nós aceitamos. Nós ficamos numa situação muito desconfortável, que é aprovar ou rejeitar. E nem a aprovação e a rejeição, ela não vai significar o que nós gostaríamos de expressar, que é, temos algumas ressalvas. Então, eu entendo que essa metodologia não é mais adequada, ela não está se referindo àquela metodologia que já foi aprovada antes e que a prefeitura retirou e que a prefeitura não levou à votação, e foi um ato positivo, mas quando ela volta, ela tem que passar artigo por artigo, porque senão, o nosso voto vista é um voto que não serve para nada. Né? Então, não precisava nem ter voto vista. Era só dizer assim, olha, pessoal, quem discorda faz um documento aí, a gente vai mandar para a prefeitura e depois eles se viram na Câmara de Vereadores. Então, assim, eu acho que está equivocado essa forma de colocação, porque ela contraria a regra do jogo. E essa mudança da regra do jogo ocorreu com o jogo acontecendo. Então, assim, não tem como. Nós, o Floripa Amanhã e várias entidades, fizemos o voto vista, nós temos alguns ajustes a sugerir, especialmente na questão de que nós não podemos passar para a fase 2 sem um estudo de avaliação de impacto econômico. Isso é muito sério, isso pode causar um prejuízo enorme, não é uma coisa para a gente fazer de brincadeira, e, no entanto, isso não vai ser sequer apreciado, não vai ser nem avaliado, ou seja, o que a gente fez não serve para nada, né? Então, assim, a gente está com uma cara de conceito chapa branca. Essa é a minha preocupação. E não é isso o nosso intuito aqui. Olha, Rodi, a gente está utilizando exatamente a regra do jogo. A regra do jogo é o que está escrito no regimento interno e na lei do plano diretor, né? Diferente de quando nós estávamos deliberando a proposta do plano diretor, em que o conselho, naquele momento, não era consultivo e sim deliberativo, né? Então, nós tínhamos uma metodologia diferente. Agora, nesse caso, nós estamos nos reservando a tratar a deliberação de acordo com o que está descrito no nosso regimento interno e na lei. A lei diz que o instrumento de outorga precisa de anuência do conselho. Ok, nós trouxemos um instrumento e apreciamos para o conselho. Demos o prazo regimental, inclusive, né, de mais tempo para que os conselheiros analisassem para poder manifestar o seu voto contrário ou o seu voto favorável. E, além disso, né, discordando de ti, as considerações que vocês fizeram são sim importantes e elas serão anexadas a esse parecer técnico e encaminhado para a Câmara, onde os vereadores terão ainda a oportunidade, né, de fazer as devidas correções. É um processo que não finalizou. Agora, a gente não pode ficar aqui no looping infinito, né, de deliberação no Conselho da Cidade, até porque
o ambiente, o conselho da cidade, ele tem que dar o seu parecer, e por isso até a importância da manifestação das entidades que irão anexo para a Câmara de Vereadores. Agora, o ambiente de verdadeira deliberação com os representantes legítimos para fazer as alterações através das emendas, são os vereadores, né? Então, a gente está se usando exatamente a regra do jogo. A regra do jogo é o que está escrito na lei e no regimento interno, tá certo? Jorge, a palavra está consigo. Boa tarde. Eu dormi, eu não vi nenhum parecer do relator. Tem isso aí? Aqui na pauta... Não existe, nesse caso, Jorge, a gente não possui relator, como eu falei. Lá, quando nós estávamos deliberando a proposta de alteração do plano diretor, em virtude daquele TAC estabelecido entre Prefeitura, Ministério Público e Defensoria Pública, o Conselho da Cidade passou a ser deliberativo e não consultivo apenas. E, em virtude disso, né, nós aprovamos uma resolução estabelecendo uma metodologia de votação com relatorias, etc., né? Não é esse caso. O caso de agora, da outorga onerosa, né, a gente está utilizando o nosso regimento interno e a lei do plano diretor. A lei do plano diretor estabelece que o instrumento de outorga tem que ter anuência do Conselho da Cidade. A proposta foi apresentada, né, e de acordo com o nosso regimento interno, a gente deu os prazos, né, de vistas coletivas para que os conselheiros pudessem estudar por mais tempo e agora conseguir votar anuência sim ou não à proposta apresentada pelo Executivo. E, além disso, né, caso algum conselheiro queira apresentar alguma consideração, essa consideração será anexada a esse parecer que será encaminhado à Câmara de Vereadores. Não, eu estou me referindo, eu entendi que tu falou isso, mas não é isso que eu estava me referindo. Estou me referindo aqui que está na pauta, né? Votação de parecer do relator pela aprovação ou reprovação. Do relator, não. É votação do parecer pela aprovação ou reprovação. Ah, tá bom. Obrigado. Esther? Boa tarde. Bom, primeiro, antes de colocar minha questão de ordem, só gostaria de relembrar uma coisa. Porque sobre a natureza jurídica do Conselho da Cidade. A natureza jurídica do Conselho da Cidade, e eu já falei isso, inclusive, está em ata, antes da votação do plano diretor, quando fizeram aquela presepada, aquele invencionismo de relatoria, que não sei o quê, que aquilo ali, tudo violou o regimento. Mas a natureza jurídica do Conselho da Cidade é consultiva. Ele é deliberativo interna corporis. Então, nós podemos tomar decisões dentro do Conselho, mas para fora do Conselho, ele é só consultivo. Então, dentro do Conselho, nós podemos tomar as decisões que nós quisermos, o que foi violado quando fizemos a votação daquela relatoria, daquelas propostas do plano diretor. Foi violado. Sequer nos foi proporcionado encaminhar voto visto em separado à Câmara de Vereadores. Então, assim, a prefeitura, como sempre, nunca respeita a lei. A verdade é essa, eu tenho que deixar registrado em ata. Tanto é que o Rafael, quando eu discordei de que ele estava presidindo as reuniões do Conselho da Cidade, e ele não é prefeito nem presidente do IPUF, ele disse, porque a lei do plano diretor, ela me autoriza. Não autoriza. Porque uma coisa é a hierarquia das normas, a outra coisa é a natureza jurídica do Conselho da Cidade. Então, só quero deixar registrada a minha posição. A minha questão de ordem é, Rafael, eu vou poder justificar o meu voto, ou vai ser só falar sim ou não? Posso justificar? Não, tu vais fazer... A gente pode fazer encaminhamento de voto de 1 minuto por conselheiro, não tem problema, tá? Ok. O conselheiro que quiser fazer encaminhamento de voto, né, eu vou dar 1 minuto, e após a votação, eu vou dar abertura de palavra para explicações pessoais. Eu faço uma justificativa genérica uma vez só, não vou fazer. Tá bem? Obrigada. Tá. Hélio?
Bom, boa tarde a todos. Rafael, no sentido da tua organização para votação, eu quero solicitar que todos aqueles votos de vistas que nós fizemos lá atrás, no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, que pudesse estar anexado junto com o documento que vai para a Câmara de Vereadores. Ok. Então, eu gostaria que aqueles votos de vistas lá fossem todos anexados, tá bom? Se você puder fazer esse favor. Tá ok, Faremos. muito obrigado. Junto à mensagem, caso a gente tenha êxito na votação de hoje, a gente anexa todo o procedimento, tá? Da primeira minuta, as contribuições, as atas das reuniões aqui do Conselho, encaminharemos à Câmara. Então tá, obrigado. É fundamental esse teu feedback por causa até do nosso voto. Obrigado. Tá certo. Guilherme? Boa tarde, Rafa. Aqui eu fiquei com uma dúvida, porque nós estamos aqui, né, discutindo a votação da minuta de outorga onerosa, no entanto, a minuta não trata exclusivamente de outorga. O capítulo 2 trata dos incentivos. Isso. Nós não podemos misturar as duas coisas, pelo que eu estou entendendo, já visto as duas coisas, embora relacionadas, são distintas. Então, eu não vejo como voltar isso aí. A gente só se limitou a incluir... do texto da minuta. A gente se limitou a incluir a tabela de sobreposição de incentivos com o uso de outorga. Não. Os incentivos serão tratados em separado por decreto, né? Não, nós temos aqui o capítulo 2 dos instrumentos urbanísticos complementares. Isso aqui faz parte da minuta. A parte de incentivos agora, se limita à tabela, tá? E existem outros instrumentos ali que também não são apenas incentivos ali naquele capítulo, né? Eu não estou entendendo. Então, nós vamos votar exclusivamente o que diz respeito à outorga onerosa. Não, como a lei, a ementa dela é regulamentação da outorga onerosa e outras providências, né, porque tem ali outros instrumentos urbanísticos, né, a anuência é para a minuta como um todo, né, porque a maior parte da lei trata na regulamentação da outorga. Então, a anuência é para a minuta apresentada. Mas então é muito estranho, porque isso fica parecendo, como se diz na linguagem parlamentar, um jabuti no meio da legislação. Estão jogando um incentivo onde nós estamos votando outorga, estamos votando os incentivos que ratificam aquela questão da taxa de ocupação, etc, etc, etc. Bom, tudo bem, só faço essa observação para que todos tenham bem atento a essa questão. Tá ok. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Rodrigo? Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, presidente. Presidente, eu só queria deixar aqui uma sugestão de que esse relatório que será encaminhado à Câmara de Vereadores, que ele possa voltar para a apreciação do Conselho, via e-mail, e que tenha um tempo para retificação antes de ser enviado junto com a minuta de lei. Tá? Que a gente possa não ver ou não. Rodrigo. Como assim? O relatório, se o PL for aprovado, o relatório que vai para a Câmara de Vereadores, que ele tenha um tempo ali para a gente poder visualizá-lo e fazer retificações, solicitações, se for preciso, que a entidade entender que precisa. Que a gente ajuste ele antes de mandar, para que não fique uma mera ata ou as palavras colocadas pelo... na verdade, esse dossiê ele já está pronto, né? Basicamente vai em anexo os e-mails enviados pelos senhores conselheiros, né? Não vai ser elaborado um relatório mais objetivo, mais sucinto, tudo que foi enviado até agora. Vai um dossiê com cada consideração apresentada pelas entidades, pelos conselheiros, entendeu? Em formato de anexo. Entendido. E não de vai hoje ser que vai elaborado nenhum documento adicional, né? A exceção, o único documento é a ata dessa reunião com o parecer positivo ou negativo quanto à aprovação, tá? Entendido, vai em formato de ata, então. Obrigado. Tá? Carlos? Senhor, eu não vou entrar no mérito de que possa estar havendo descumprimento ou não da questão
do regimento, né? Tudo bem, eu acho que o jogo está sendo jogado, né? Mas eu só queria deixar registrado, e eu peço que isso conste da ata que vai, né, anexa depois para a Câmara de Vereadores, né? E que o Sinduscom, da maneira como está sendo encaminhada a votação única, vai ser obrigado a votar contra. Nós entendemos que houve um avanço significativo, deixo aqui um registro, né, da boa vontade do Poder Executivo em relação às proposições que foram feitas a partir da primeira minuta. Não, isso aí não tem dúvida que houve, né? Porém, a forma como está sendo encaminhada a votação, eu não estou dizendo que está irregular, né, mas a forma como está sendo encaminhada vai nos obrigar a votar contra, porque existe um ponto específico ali, onde até hoje, né, eu estava reunido com o Conselho de Sinduscom até ainda há pouco, né, e a orientação foi de votar contra, porque nós não conseguimos chegar ainda a um entendimento do efetivo impacto que essa questão do valor da outorga vai ter em relação ao preço dos imóveis em Florianópolis. Nós não queremos ser responsabilizados, né, por uma eventual carestia decorrente do que possa vir a ser aprovado, seja nessa nossa reunião de hoje, com a consequente possível ou não aprovação na Câmara de Vereadores. Então, é só para deixar claro, né, já declarando o voto, né, nós, infelizmente, somos obrigados a votar contra um projeto, uma proposta, onde 90% está bom, tem 10% ali que é um ponto nevrálgico. Era essa a colocação que eu queria fazer. Obrigado. Entendi, Carlos. Ok, te agradeço. Rodi, algum fato novo? Sim, é porque, de fato, a lei diz que o Conselho da Cidade precisa anuir com o PL. Então, se nós aprovarmos por não anuir, só nos resta uma tarefa, que é revisar o projeto de lei para que a gente possa, então, dar anuência para enviar à Câmara. Por quê? Porque se não for dado anuência aqui ao PL, ele não vai poder prosseguir por conta do texto legal. Esse é o cuidado que tem que ter. Eu te entendo, Rodi, e essa é uma competência do Poder Executivo. Isso. Fazer a revisão. Exato. E do Conselho é dar anuência ou não. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Então, é que se a Os conselheiros vão votar anuência ou não. Isso, é que se a gente não der anuência, não prossegue o PL. Perfeito. A tarefa do Executivo é submeter um novo PL ao Conselho da Cidade para tentar obter anuência para poder remeter ao Legislativo. Exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que, de fato, exatamente por a legislação remeter à anuência, existe um procedimento para anuência. A anuência não é leia o que eu estou propondo, digam se é contra, se são contra ou a favor. Então, é só para deixar claro que é uma opção da presidência de não submeter a debate sobre o argumento de lucro infinito, que também não procede, porque o lucro ter cessado hoje, mas a gente está falando de que a anuência tem um procedimento, ele não é cartorial, né? Então, o procedimento foi aquele que a gente já teve no momento anterior. Obrigada. Tá certo. Entendo a tua interpretação, mas a gente está convicto que o procedimento que a gente está adotando é o correto. Tá? Rodrigo? Desculpa, gente, a mão só se manteve levantada. Tá. Maravilha, gente. Então, superadas as questões de ordem, eu vou pedir para que se identifique nominalmente as organizações, quem está representando cada uma das organizações, das entidades presentes. Então, eu vou fazer o chamamento, e aí se identifica quem é o representante que vai votar, tá? Então, quem é o representante da SMPIL, está presente? Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana. Marcelo está presente. Marcelo, maravilha. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ivana. Ok. Secretaria de Transportes e Infraestrutura. Sou eu, Marco. Marco, presente. Titular. Secretaria de Governo. Presente, William. Suplente. Secretaria de Educação. Ok. Luciano, maravilha. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde está presente. Secretaria do Continente.
Kelly, presente. Kelly. Secretaria da Casa Civil. Casa Civil presente? Não. Secretaria de Segurança Pública. Presente, Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Meio Ambiente. Boa tarde, Rafael. É Beatriz, suplente. Ok, Secretaria de Ciência e Tecnologia, é isso? Presente, Marcos, suplente do secretário Juliano Pires. Maravilha. Gabinete de Prefeito. Claudine. Claudine, prefeito. Instituto de Meio Ambiente do Estado. Não está. Secretaria de Infraestrutura. Do Estado, presente. Fabrício. Ok. Secretaria do Patrimônio da União. Juliana Luiz Pezete, titular, presente. Oh, maravilha. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Roberto, titular, presente. Maravilha, Roberto. APP Luz. Associação Humberto. da Luz. Humberto, suplente, presente. Maravilha. Acojar. Já está presente? ABI, Associação da Bacia do Itacurubi. Sérgio, presente. Maravilha. Conselho Comunitário do Córrego Grande. Michelangelo. Michelangelo. Procoqueiros. Jorge Getúlio, titular. Maravilha. Amaba. Isete, titular. Isete, maravilha. Agim. Agim está presente, o Sérgio, ou não? Ele mandou um e-mail avisando que não ia participar. Tá bem. Amocapé, tá a Esther. Presente, Cacupé presente. Amola. Presente. Lagoa da Conceição, Bruno tá aí, né? Ô, Rafa, por favor, é Amo Lagoa, meu amigo. A gente já mudou esse nome, foi um trauma. Opa, desculpa, tá aqui no Amo Lagoa. Tá aqui no nosso relatório. É que vocês, quando disputaram a eleição para a cadeira, estava como Amola, então tá aqui registrado. O passado lhe condena. Novidades chegaram. Obrigado. Conselho Comunitário da Costa de Dentro. O Eugênio, não é? Não está presente. O Eugênio também não está. Tá bom. A Mossad. A Mossad também não está presente. Sinduscom. Presente, Carlos Berenhal Zé Leite, representante titular. Pacif. Presente. CDL. Hélio está presente. Hélio, titular. Ok. Sindimóveis. Sindimóveis está presente? Não. De imóveis, o Sérgio está aí. IAB. Está aqui? Quem? É a Thaís? Thaís? Não, é o Sérgio, está ali. Ah, tá bom. Sérgio. IAB. Presente, Guilherme. Guilherme, Instituto dos Afetos. CREA. Flávio Schaefer, titular. Flávio, perfeito. IASC.
Instituto dos Advogados. Alexandre Rosa, titular. OAB. Estefânia. Maravilha. Mangue Vivo. Paulo Douglas, Instituto Mangue Vivo, presente. Paulo. Floripa Amanhã. Rod Martins, presente. Maravilha. Arceu. Marcel, presente, titular. E Triunfo. Gabriel, titular. Perfeito, então. Vamos, então, iniciar o processo de votação. Eu peço para os conselheiros que quiserem fazer manifestação de votos, levante a mãozinha para criar fila, e eu vou dar até 1 minuto para fazer manifestação de voto, ok? Então, começando pela Esther, manifestação de voto da Amocapé. A Mocapé, mas eu represento também aqui, porque eu fiz a reunião com Santo Antônio, Sambaqui, Barra do Sambaqui, Vargem Pequena e Ratones. Então, nós encaminhamos o voto contra, porque o primeiro motivo eu já tinha enviado por escrito ao Conselho, já tinha encaminhado em reuniões anteriores. Nós temos 2 assuntos, como o Guilherme falou, 2 temas, né? Outorga onerosa e incentivo, que nós entendemos que deveria ser separado, né? E, em segundo, porque se nós estamos tratando de um PL para regulamentar a lei do plano diretor, nós deveríamos realmente regulamentar. Porque, por exemplo, a questão do nosso bairro, que é tão cara para nós, do nosso distrito, Verdão, de não regulamentar o percentual e a forma como será feito do percentual relativo ao bairro que vai vender essa outorga. Tá? Então, nós entendemos que isso poderá causar simplesmente uma perda no tempo. A partir do momento que você não tem um instrumento de fiscalização e de controle estipulado no regulamento, nós vamos ajuizar e simplesmente a Procuradoria do município vai dizer assim, não foi regulamentado. Né? Então, nós, por esse sentido, pela falta de transparência, pelas questões equivocadas dessa proposta de PL, nós vamos encaminhar o voto contra. Obrigada. Ok, obrigado, Esther. Hélio, Carlos? Bom, da mesma forma como eu já havia me manifestado anteriormente, né, o simples com vota contra, né, não, vamos dizer, nós estamos sendo obrigados a votar contra todo o PL, mas o nosso único ponto é a incerteza que existe em relação à questão dos números, nos preocupa o impacto que isso possa ter em relação ao mercado imobiliário na cidade, e nós não queremos correr o risco de ser acusados, junto com o prefeito e a administração, de termos criado num plano diretor cujo objetivo era democratizar o uso do espaço urbano de Florianópolis, possibilitar acesso aos menos favorecidos à terra na ilha, poder morar na ilha. Nós não queremos correr o risco, né, de estarmos juntos concordando com um número ou uma possibilidade de que esse número que vier a ser estabelecido possa causar exatamente esse efeito. Então, nós somos contra, em razão da forma como está sendo encaminhada a votação. Ok. Agradeço, Hélio. CDL. Assim, o nosso voto, apesar de não concordar com a forma como está sendo feita a votação, nós teríamos a expectativa de votar artigo a artigo. Nós poderíamos nos manifestar mais claramente nos artigos que ainda entendemos não contemplar. Nós aprovamos com as ressalvas pelas quais nós registramos no voto de vista e que nesse último conteúdo não foram atendidas. Então, a gente aprova com ressalvas. Ok. Obrigado, Hélio. Guilherme? Mas só uma questão de ordem, não existe aprovação com ressalva. Aprovação... Isso, assim, ó, só para deixar claro, assim, ó, deixando a claro, favor, contra ou abstenção. Ou abstenção. Ficar em cima do muro, não, né?
E quem está em cima do muro, Carlos? Pessoal, Então, eu estou dizendo que está aprovado. Só que nós temos ressalvas, nós não concordamos com todo o conteúdo, porque parte do conteúdo que nós pleiteamos não foi concordado. Ninguém está em cima do muro aqui. Tá obrigado, certo? Hélio. Eu peço... Ao colocar ressalva... Carlos, por favor, tá? Foi respeitado o seu momento de fala, né? Vamos respeitar os demais conselheiros. Guilherme? Em razão da metodologia proposta e também da disposição de artigos que não fazem parte do tema em votação, incluídos nessa minuta, nós somos contrários à proposta. Ok. Bruno? Rafa, imagino que todo o conteúdo das declarações de voto farão parte da ata. Né? Sim. Fazendo isso, me eximo de pedir. Eu gostaria de manifestar que valorizamos muito o processo de discussão do plano diretor que culminou na aprovação da lei no início do ano. Valorizamos muito o processo de discussão relacionado à regulamentação dos instrumentos previstos no plano diretor. Somos parceiros favoráveis e estamos sempre juntos aí para que a gente possa fazer essa discussão, mas não é possível que a gente possa aprovar o texto do jeito que está, e faço o recorte da Lagoa da Conceição, mencionando que para a Lagoa da Conceição foi previsto uma área de desenvolvimento incentivado no centrinho da Lagoa, cujo objetivo é a renovação urbana daquela área que está decrépita, está malfadada, está jogada ao relento, e a gente, instaurando esse dispositivo da outorga, acaba com a possibilidade de que numa área que hoje já usa índice 1, haja incentivo econômico para que aquela área seja refeita, remodelada, reestruturada. Então, diante disso, diante da iminência de enterrar o que é uma área de desenvolvimento incentivado na Lagoa da Conceição, representando a região leste, e com pesar, porque eu gostaria que a gente pudesse estar avançando, né, encaminho o voto contrário. A Floripa Manhã tem uma preocupação com a inclusão social. E quando a gente fala de inclusão, o Estado não pode adotar instrumentos para tornar exclusivo e elitista o seu território. Nós pedimos simulações, não tivemos as melhores simulações ainda, porque precisamos de tempo. E uma das simulações que a gente apresentou, está no voto visto das nossas entidades, um apartamento que atende uma família com renda de aproximadamente 11 salários mínimos, significa 6 a 5 salários mínimos para cada membro da família, ele vai pagar na fase 1 mais de R$90 mil no estreito, por exemplo. E quando a gente vai para a fase 2, a gente tem valores que vão de 300 a 500 e 600. A gente não está falando de gente rica, a gente não está falando de milionário, a gente está falando de profissional liberal, de pequeno empresário, de servidor público. É para essa gente que a gente tem que ter coragem de falar, sabe, amigo, nós precisamos de você de 400 mil a mais no seu apartamento para financiar a obra pública. Ele fala, o quê? Como é que é esse negócio? Então, assim, não dá para a gente entrar nessa conversa de fase 2. A gente, notoriamente, não tem condições, sem um estudo de avaliação econômica, de impacto socioeconômico, de passar para a fase 2. A fase 1 já está representando, em boa parte dos apartamentos da classe média, em torno de R$100 mil de acréscimo em relação ao cenário atual. Como é que a gente justifica a fase 2? A gente não tem concordância com isso. Isso não é cidade inclusiva, isso é elitismo. Eu quero também endossar os argumentos que a doutora Esther falou. Eu acho que são excelentes argumentos, porque é isso mesmo. Tem a questão de que, nas audiências públicas, sempre se pediu o investimento na área diretamente afetada. Nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar de fazer essa regulamentação. Nós temos um segundo pleito, que é das audiências públicas, que é a regulamentação da verba em concreto. Já estou concluindo, da verba em concreto. Então, por essas razões, o Floripa amanhã vota contra e orienta voto contra todos aqueles que subscreveram o parecer. Obrigado, Jorge.
Então, a Propoqueiros vota contra pelo seguinte motivo: por falta de tempo hábil, né, para análise de um assunto tão complexo como esse, né, onde os técnicos da própria prefeitura admitiram que estão aprendendo, né, e também por falta de apresentação dos impactos e cenários quanto ao outorga onerosa de direito de construir. E também por conter dois assuntos distintos, o que torna a compreensão ainda mais difícil, né? Enfim, votamos contra por falta de uma compreensão segura do que está sendo apresentado. Obrigado. Obrigado. Rodrigo. Presidente, demais conselheiros, acho que desde o início aqui eu me manifestei no sentido de que a lei estava longe de ser o que seria se a CIF a escrevesse, se eu a escrevesse. Não me agradou desde o início, mas entendo que a lei evoluiu bastante, entendo que muito espaço que se ganhou, muita coisa foi vista, reavaliada, entendo que dentro desse processo, hoje como está, a parte dela que a gente não concorda, ela é muito pouca para a gente aqui declarar um voto contrário. Então, a CIF declara voto favorável, não existe ressalva, não existe em cima do muro, existe sim um encaminhamento que a gente vai fazer com as nossas delimitações já à Câmara de Vereadores para acatado, se possível, tá? Então, a CIF vota favorável à aprovação do PL. Obrigado, Rodrigo. Flávio? O CREA entende que o CREA é contra, basicamente seguindo o que o entendimento do SISCOM, e, além do mais, ressaltando que a outorga onerosa, no nosso entendimento, está com valor exagerado, de certa forma, tornando a cidade não inclusiva, e, além disso, a gente tem um trabalho muito forte sobre moradia social, e dessa forma a gente entende que a moradia social vai ficar basicamente inviável nessa situação. Portanto, o CREA é contra. Ok. Michelangelo. Michelangelo? O Conselho Comunitário do Código Grande também vota contra, por causa justamente do tempo, foi muito curto, a gente teve a documentação encaminhada na sexta-feira, não teve um tempo hábil para discutir com os nossos pares, e, em função disso, a gente declara o voto contra. Ok. Estefânia? A OAB vota contra também a PL, tanto pela forma de metodologia de aprovação no formato geral, não sendo artigo por artigo, pela falta de tempo hábil também para análise da minuta final, e também incluímos as considerações enviadas pelas demais entidades mais cedo para o Conselho, mas o voto é contra. Ok. Sérgio? A ABI vota contra, Rafael, muito por causa da dubiedade do que está sendo feito nesse processo. Tá? Já que nós estamos gravando, eu gostaria de deixar isso claro aqui também, porque nós não estamos tendo tempo hábil para resolver as questões dentro do próprio Conselho. E não existe ad eterno de looping, meu querido, porque nós estamos avançando nas propostas. Então, as propostas têm que ser feitas artigo a artigo, a gente tem que discutir elas artigo a artigo. E não pode ser colocado duas questões, que é o incentivo e a outorga, na mesma PL. Isso é um absurdo, uma bobagem, certo? A gente não pode aprovar uma coisa, sendo que a outra está encaixada automaticamente, sendo que nós não somos favoráveis aos textos que acabam se tornando incompatíveis. Tá? Então, a ABI vota contra a PL no momento. Ok. Então, eu vou fazer a chamada nominal e de votação. Começando, então, pela Secretaria Municipal de Planejamento e Inteligência Urbana. Voto, como vota? Marcelo, Secretaria Municipal, vota favorável ao PLC. Ok, voto sim. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ivana, suplente, voto favorável. Secretaria de Transportes e Infraestrutura. Marco, titular, favorável. Maravilha. Secretaria de Governo. William, voto favorável.
Maravilha. Secretaria de Educação, Luciano. Voto favorável. Secretaria de Saúde, Humberto. Se não tiver áudio, Humberto, pode fazer ali no chat. Oi? Opa, como vota a Secretaria de Saúde? Favorável? Maravilha. Secretaria do Continente. Voto favorável. Casa Civil. Secretário Sadar. Eu vim para votar sem saber do que era. Tem áudio aberto aí, pessoal. Se for para fazer piada, acho que deveria sair da reunião. Isso aqui é uma coisa séria e não uma palhaçada. Ok, secretário Sadar, como vota? Vou passar para a Secretaria de Segurança Pública, como vota? Secretário Coronel Márcio. Ok, eu vou passar a Secretaria de Meio Ambiente, como vota? Boa tarde, a Secretaria de Meio Ambiente vota favorável. Ok, como vota a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Boa tarde, voto favorável. Ok, agora quem vota é a Secretaria do Gabinete do Prefeito, como vota a Claudine? Favorável. Coronel Márcio está me dizendo que está sem áudio. Coronel Márcio, então coloca ali no chat o seu voto para a gente registrar, tá? E o secretário Sardar também está me dizendo que está sem áudio. Coloca no chat o seu voto. Ok? Quem vota agora é a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Favorável. Secretaria do Patrimônio da União, Juliano. Abstenção. Ok. Como que vota o IBGE? Favorável. Maravilha. Como vota a PP Luz? A PP Luz vota contra. Ok. A PP Luz, não. Como que vota a ABI? Sérgio? Eu já declarei meu voto. Tá bem. Só que a gente está em processo de votação. Então é contra? Ok. Como vota o Conselho Comunitário do Córrego Grande? Vota contra. Ok. Como vota o Procoqueiros? Procoqueiro vota contra. Como vota a Amaba? Amaba, como vota? Vou passar para, então, a Mocapé, como vota? A Mocapé vota contra. Ok, como vota a Amo Lagoa? Infelizmente, vota contra, presidente, nesse momento. Oi, Zé. Saiu? Ok. Conselho Comunitário da Costa de Dentro não está presente. A moçada não está presente. Carlos, do Sinduscom. Sinduscom vota contra. Cacife? Rafael,
Rafael, por favor, a Isete teve problema de transformador na área dela, ela não está saiu da internet, ela está aqui no telefone, ela pode declarar o voto dela? Ela tem que voltar, se ela tentar, manda o link para ela, ela tem que voltar até o final do processo de votação para registrar o voto. Aí ela entra pelo celular. Tá certo, Jorge? Ah, tá. Tá bom. Valeu, obrigado. Acif? Acif vota favorável. CDL como vota? Voto favorável. Gostaria que minhas manifestações anteriores fossem colocadas na íntegra na ata, por favor. Será. O Sindimóveis como vota? Ele manifestou ali contra, porque eu acho que ele deve estar com problema no áudio. Ele botou no chat. Sérgio Narras está aqui, tá bom. Fica na linha, deixa eu perguntar. Ô, Rafael, Oi? Ela não está conseguindo nem pelo WhatsApp, nem pelo celular, embora esteja falando comigo aqui. Eu entendo, mas ela tem que estar na gravação, entendeu, Jorge? Então, mas a voz dela saiu, eu ponho aqui no microfone. Vamos deixar para o final ver se sai. Tá ok. Agora é o IAB, Guilherme. IAB vota contra. Agora quem vota é o CREA. O CREA vota contra. O IASC. O IASC vota favorável. OAB. A OAB vota contra. Mangue Vivo. Mangue Vivo vota contra. Floripa Amanhã. Floripa Amanhã vota contra. Parceu. Favorável. Triunfo. Triunfo vota favorável. Ok. Só um minuto para a gente tentar registrar o voto da Estefânia, é isso? Isso, foi votado contra. A OAB vota contra. Não. Sérgio, tu consegue botar ela no Viva Voz aí? Sérgio não, Getúlio. Getúlio. No Viva Voz. Eu vou colocar no Viva Voz aqui, peraí. Fala aí, Isete. Oi. Estou conseguindo entrar só estou conseguindo ligar, não entrada na internet aqui, mas a votação nossa é contra, tá? Ouviram? Ouvi. Registrado. Registrado. Tá. Ok, muito obrigado. Ok, eu vou também aguardar que o secretário Sadar acabou de me dizer que está com problema na conexão, ele está entrando, então, da mesma forma que eu fiz com a Estefânia. Deixa ligado, eu estou ouvindo aí o que está ocorrendo. Okay. Getúlio, o microfone está aberto. Obrigada. Tá bom. Eu vou para registrar o voto do secretário Sardar da Casa Civil. Só um minuto. Tá. Secretário Sardar, como vota? Favorável, já está no chat, maravilha. Então, registrada a Casa Civil também. Só peço 2 minutos para a gente registrar a contagem de voto. Presidente Rafael, desculpa. Me ouvem? Vou falar, Nabi. Eu acredito que o voto do IASC não ficou registrado. Foi registrado o voto sim. Tá? Ah, perfeito.
Senhores, a gente teve 33 votos registrados. Deixa eu contar aqui novamente. Só um minuto para eu confirmar aqui. 33 votos registrados, uma abstenção, 13 votos não e 19 votos sim. Com isso, a proposta de PLC foi aprovada. Tá? Então, parecer favorável à proposta do projeto de lei complementar que regulamenta o outorga onerosa do direito de construir e dá outras providências, será encaminhado. Pode repetir a votação, por favor? Um minuto. Com parecer favorável do Conselho da Cidade. Foram 33 votos, dos quais uma abstenção, 13 votos não e 19 votos sim. Tá? Eu registrei 14 aqui. Será que tem alguma coisa errada? Pois é, não está batendo a soma, Rafa. Registrei 14 contra. A Isete, tá certo. 14 votos não. Ok. Verdade. A Isete aqui eu não tinha contado. 34 votos, então, corrigindo, tá? 34 votos no total, dos quais 19 votos sim, 14 votos não e uma abstenção, ok? Então, a gente teve maioria. Com isso, então, a gente mantém o parecer favorável. Nesse sentido, então, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer manifestações, né? De pronto, já agradecendo a todos os conselheiros pela votação, pela sua manifestação, né? E abro, então, a quem quiser se manifestar sobre o processo que a gente acabou de realizar nessa tarde, pode levantar a mão, então, para fazer manifestação de até 2 minutos, ok? Rafael? Esther, tu é a próxima. Primeiro a palavra para o Carlos. Ah, tá. Não é porque eu quero só fazer uma proposta. Ok. Carlos, a palavra está consigo. Não, só para entender agora os próximos passos, né? Não precisa me responder agora, mas acho que antes da reunião seria importante nos dar uma breve cronologia do que vai acontecer, dos encaminhamentos, né? Para que nós, de forma tempestiva, possamos organizar as nossas agendas, né? Porque, sinceramente, essas últimas semanas aí, com essas convocações, né, entendendo a urgência do assunto, né? Mas essas convocações de sexta para segunda e terça ou quarta, né, tem complicado a vida de nós, pobres munícipes, né, que estamos trabalhando de maneira, como é que se diz, pro bono para a cidade. Obrigado. Maravilha, Carlos. Eu vou propor, inclusive, como a gente só teve reunião extraordinária esse mês, né, focando no outorga onerosa, eu vou propor 2 reuniões ordinárias para o mês de outubro, para a gente recuperar, inclusive, as nossas pautas de deliberações, né? Então, a gente deve, ainda até o final dessa semana, fazer a convocação com 15 dias de antecedência da próxima reunião ordinária, que deve acontecer na segunda semana ou na terceira semana de outubro. E uma outra na última semana de outubro, tá? 2 reuniões ordinárias com 15 dias de antecedência de convocação. Tá certo? Obrigado. Esther, está contigo a palavra. Tá sem áudio, Esther. Ai, desculpa. Não, eu quero repisar minha proposta, que para a próxima reunião, que você tinha prometido, trazer, não sei lá, um membro da Secretaria da Fazenda para falar sobre esse acordo e esse novo projeto aí sobre a execução, né, com o Tribunal de Justiça. Da execução fiscal. Da execução fiscal, exatamente. A gente tem algumas pautas para a próxima reunião, né? Uma delas é a demonstração de como está a regulação do Fundo, né, Municipal de Desenvolvimento Urbano. Também está devendo, né? Porque a gente está com aqueles 19 milhões lá dentro de 2019. Eu devo trazer aqui a contadora do fundo, né, a Camila. Tá.
e dentre outras propostas, pautas relacionadas à regulamentação do plano diretor, tá? Mas então, de repente, na segunda reunião de outubro, a gente pode, sim, convocar uma procuradoria para vir falar sobre esse assunto. Tá certo? Obrigada. Sérgio? Sérgio, está aí sem áudio. Tive que entrar no celular. Só para justificar esse voto não, o conteúdo, o contexto todo do PL foi bacana. Nós também somos peritos avaliadores, somos corretores de imóveis, representamos uma classe que está diretamente, né, vinculada ao mercado, e a gente sabe que Florianópolis já está com seus preços um pouco avantajados, né? E a nossa preocupação nesse voto contra é exatamente pela rapidez que foi apresentado e pela preocupação, corroborando com a Rhodes, é a preocupação dos valores que vão passar a existir, né? Então, a gente já sente uma certa dificuldade com os valores, e esse voto contra também ele mira especificamente nos valores aí sugeridos da outorga. E a planta genérica eu já tinha manifestado, num dos e-mails lá atrás, um reditor, né, de 0,7, que a gente questiona. Tudo que é anunciado, nós contamos com efetividade de 15% a 20% o valor real de venda. Mas justificando e também parabenizando pelo trabalho, pelo conteúdo de todo o trabalho. Mas essa posição do voto contra foi principalmente os valores da outorga. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Rodi? Eu tenho uma dúvida que é em relação à PGURB. A gente vai ter um momento específico para aprovar, para avaliar, pelo menos, aquela proposta do PGURB, certo? Uma vez o projeto aprovado na Câmara, ele estabelece que é apresentado ao Conselho da Cidade, Rodi. Sim, mas a gente vai ter isso ainda marcado esse ano, provavelmente? Uma vez aprovada a proposta na Câmara, né, e não tendo alteração da regra que estabelece a apresentação ao Conselho da Cidade, sim, em seguida é apresentada a proposta de decreto ao Conselho, antes da publicação em Diário Oficial. Então, a gente pode combinar aqui já que a gente vai ter um debate item por item e evitar esse negócio de está aqui o nosso bloco, quem é contra, quem é a favor? Porque senão a gente perde o sentido do Conselho da Cidade. Assim, ó, Rodi, sendo bem honesto, tá? Já está apresentado a nota metodológica, não vai fugir daquilo. Eu sei, mas é como se você diz, não admite debate, ou quem é contra ou é a favor. Ah, mas eu quero discutir o 07 que o Sérgio colocou, eu tenho aqui um documento, quero discutir. Ah, não pode. Ou você é contra ou você é a favor. É isso que é muito ruim, porque o Conselho não faz o seu papel, que é o de debate. Enfim, eu não vou entrar em debate contigo, mas acredito que nas últimas semanas nós fizemos uma demonstração de abertura a debate com o Conselho, né? Nós abrimos mão da minuta inicial em virtude das contribuições do Conselho. Isso mostra que, sim, a Prefeitura foi muito sensível às propostas dos conselheiros. Nível 1. De sensibilidade. O nível 2 não teve. Mas tudo bem, já entendi. Vamos ter garantido a palavra do nosso presidente que nós vamos debater o PGURB. Ok, obrigada. Certo. Bruno? Rafa, eu queria mais uma vez enfatizar a nossa disposição em construir sempre, né? Acho que esse é o processo democrático mesmo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Me preocupa muito esses valores inviabilizarem a renovação urbana, que é tão importante em alguns bairros da cidade, e reforço, especialmente na Lagoa. Gostaria que a Câmara se refletisse bastante sobre esse assunto, sobre esses valores e etc., né? Acho que é um pouco temerário toda essa tentativa de arbitrar os valores dos imóveis. Eu acho que isso pode trazer grandes problemas,
mas, enfim, vencida essa etapa aqui no Conselho, né, e eu me considero vencido, acho que tem outros temas aí também bastante relevantes, e a Rodi já introduziu. Acho que a gente tem muitos avanços, sim. A tua condução no Conselho, ela é muito mais parcimoniosa do que já foi no passado, com outros presidentes, né, outras pessoas exercendo essa presidência, e isso tem possibilitado, sim, o debate, né? Como você mencionou, a prefeitura ter recuado, ter repensado, eu acho que isso é um grande avanço, parabéns, isso demonstra consciência, demonstra compreensão sobre o processo e a dinâmica da cidade, né? Deixo registrado ainda que eu acho que, no final das contas, a cidade ainda está perdendo em alguns assuntos relacionados a isso, mas faz parte, são pontos de vista, são opiniões, e eu acho que a contribuição da Rodi é muito boa no sentido de a gente tentar fracionar as decisões, porque a gente acabou tendo aí um placar apertado, né, de 19-13, que poderia ter sido melhor escrutinado ou melhor apresentado caso a gente tivesse avaliado aí item a item, e aí ficaria também até mais claro para a Câmara de Vereadores, para a imprensa, para o cidadão em geral, quais são os pontos que merecem atenção mais do que outros nesse processo de revisão e melhoria contínua que a gente faz agora e que daqui a pouco a Câmara de Vereadores vai fazer e que daqui a um tempo o próprio Conselho se debruça novamente, o Executivo, e, enfim, nesse processo dinâmico da cidade. Parabéns, eu fico aqui mais uma vez com um gostinho de perda, assim como já tive no processo de votação do plano diretor. Aproveito para registrar que a gente perdeu alguns instrumentos muito bons do plano diretor, que foram apresentados pelo relator e que poderiam hoje estar aí facilitando esse processo de regularização fundiária e edilícia que tu tens tocado tão bem aí, com tanto afinco, com tanta determinação, e que faz muito bem a cidade, sim. A gente precisa de uma cidade regular, Rafa. Parabéns pelo teu empenho, mas reflita aí com o seu íntimo sobre os instrumentos que a gente efetivamente perdeu na revisão do plano diretor e que poderiam agora estar aí te ajudando a nadar de braçada nesse processo, e que talvez a gente esteja criando coisas do mesmo tipo, como a gente acabou de fazer, para a gente evitar no futuro. Obrigado. Obrigado, Bruno. Então, para finalizar, eu quero agradecer a cada um dos conselheiros, dizer que o nosso balanço aqui da prefeitura é super positivo com relação a esse processo, né? Dizer que não temos a pretensão de sermos donos da verdade, né? E acredito que a nossa gestão tem demonstrado isso desde o início do processo de revisão do plano diretor, né? Tudo vem se desenvolvendo a partir de momentos de amadurecimento que a gente está tendo do ponto de vista institucional e das regras que estão sendo propostas, e eu fico muito feliz na condição de presidente do conselho, né, de ver o quanto os conselheiros têm se engajado, têm se dedicado à participação aqui nesse conselho. Eu não tenho dúvidas que é o conselho mais importante que temos no âmbito do município de Florianópolis hoje, né, onde as decisões emanam por toda a cidade, e então esse até recuo, né, que nós tivemos no sentido de olhar as contribuições de cada conselheiro, né, e aprimorar o projeto, vem nesse sentido, mostrando que a gente leva em conta, sim, né, a opinião dos conselheiros, e que não é um conselho chapa branca, é um conselho com muito debate, é um conselho de posições de cada conselheiro, e a votação de hoje demonstrou isso, né, conselheiros favoráveis, conselheiros que muitas vezes não estavam no todo confortável, mas mesmo assim foram favoráveis, conselheiros que foram desfavoráveis por metodologia, conselheiros que foram desfavoráveis pela questão específica do conteúdo. Enfim, isso mostra, né, essa coesão que nós temos aqui de contraditório e a busca pela melhoria dos instrumentos aí de planejamento urbanístico. Então, a gente está muito feliz, né? Lembrando que o conselho é consultivo, né?
mas temos um papel fundamental. Acredito que no quesito outorga onerosa cumprimos o nosso dever institucional e agora a gente tem uma nova etapa no âmbito do Poder Legislativo daqui para frente, né? E a opinião dos conselheiros também vai emanar com relação à posição dos vereadores. Dito isso, novamente agradecendo a presença de todos, a disponibilidade de todos, declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde. A todos. Boa tarde. Boa tarde. A luta continua. A luta Boa tarde, continua, pessoal. companheiros.